Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo, compartilhando e se inscrevendo também nesse canal. Muito obrigado você que está ajudando a nossa patriotinha com câncer. Uma das cenas, vou te falar a verdade, pessoal, de todos que nós ajudamos aqui, foi uma coisa que mais mexeu comigo. 5, 6 anos com câncer, família toda patriota, não tem dinheiro, enquanto você olha do outro lado, Moraes firmando compromisso de milhões de reais, né? Mas deixa que uma hora a coisa aparece. Por que Bolsonaro não deu entrevista? O que está por trás disso tudo, hein? Por quê? Vamos ver que o Flávio está falando agora. Fica até o final, senão o YouTube entende que o vídeo é ruim. Obrigado você estar aqui, curtindo, compartilhando, se inscrevendo também no canal. O Flávio vai dizer por que Bolsonaro não vai dar entrevista mais. O meu pai não... Eu acabei de ver a notícia que, por motivo de saúde, o meu pai não vai dar uma entrevista ao veículo Metrópolis, que estava autorizada para acontecer hoje, agora pela manhã. Bom, como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia, e tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda pior, então hoje pode ter sido um dia que ele acordou mais indisposto, e eu sei que muita gente está com saudade dele, de ver o meu pai de novo, de ouvir a sua voz, nem que seja aqui pelas telas, né? Por onde eu vou, muita gente pergunta como é que está seu pai, e essa seria uma oportunidade de todos verem como é que ele está. Bom, mas a saúde dele em primeiro lugar, né? Então eu peço que continuem orando pela saúde dele, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. Bom, eu chutei já, né? Eu já chutei já o que aconteceu. A Michelle esteve lá de manhã, entre 9 e 11, né? E a Michelle era contra essa entrevista. E o Flávio a favor. A Michelle deve ter ido lá e ter convencido o capitão. E eu estou com a Michelle nesse caso. Porque, pessoal, o mundo todo ia estar ligado nessa entrevista. E isso pode prejudicar ele eleitoralmente e juridicamente. Então, eu acho que foi a melhor coisa. Ele não... Apesar da gente querer, né, eu até pedi ao ministro Alexandre de Moraes, ele não decidiu até agora, para entrevistar Bolsonaro. Mas foi a melhor decisão ele não fazer nesse momento, tá bom? Querer não é poder. A gente quer, mas a gente não pode, né? Vamos lá. E o próprio Metrópolis está falando aqui, ó. Daqui a pouco nós temos decisão, hein, da cirurgia dele, hein? Aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que concederia ao Metrópolis nesta terça-feira, 23 de dezembro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia autorizado a conversa na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, onde Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro, após queimar a tornozeleira eletrônica. Em bilhete escrito à mão, Bolsonaro comunicou à coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis, que cancelou o encontro. Ele diz o seguinte, abre aspas, informo que não concederei entrevista nesta data por questões de saúde, fecha aspas. Acompanhe a programação do Metrópolis no YouTube. Então tá aí. O Flávio, ele disse uma coisa interessante e verdadeira. Meu pai tem dia que acorda bom, não, tem dia que acorda ruim, tem dia que acorda pior. Ele nunca falou que é bom. E ele tem razão. A própria Polícia Federal, no laudo que fez no capitão para ver a questão da cirurgia, eles disseram que é de 30 a 40 soluços por minuto. Por minuto. Você já imaginou? Você já imaginou? O cara dar entrevista e ficar soluçando? Né? Não seria legal. Então, com essa cirurgia, vai resolver, se Deus quiser, o problema do soluço e as duas hérnias também. Nós temos informações do advogado de Bolsonaro agora, né? Defesa de Bolsonaro pede internação amanhã, tá? Olha só, nós temos data, hein? A defesa de Bolsonaro, então, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, que não tinha protocolado até agora, para que ele seja internado na quarta-feira. Então, mudou, né? Os advogados iriam pedir para se internar hoje, terça-feira. Mas olha só, hein? Ó, essa boca minha, hein? Eu falei que o Natal ali ia passar lá, hein? Fazendo cirurgia, hein? Olha só, hein? Olha essa informação. Então, os advogados, então, pediram que ele seja internado, pessoal, amanhã, 24, véspera de Natal,
para a realização de exames preparatórios para a cirurgia de remoção da hérnia no dia 25, dia de Natal. Exatamente, né? No Natal. A PGR, então, ela deverá se manifestar sobre o pedido em até 24 horas. Então, a PGR, o Moraes recebeu o pedido do advogado, remeteu para a PGR, e a PGR deve decidir hoje ainda, né? Deve decidir hoje ainda sobre a cirurgia de Bolsonaro, que vai ser no dia do aniversário de Jesus Cristo, né? Uma data específica, né? Uma data bastante comemorativa para todo mundo, aniversário de Jesus, e ao mesmo tempo focado na cirurgia de Bolsonaro, né? Que vai acontecer no mesmo dia, e nós vamos estar aqui dando toda a cobertura, inclusive amanhã, a chegada dele no hospital, nós vamos mostrar para vocês e colocar ele nas orações, tá? Coloca o Brasil também, as pessoas no Brasil, para que a gente comece um ano, pessoal, mais unido, principalmente a direita, que agora está até, entre aspas, apaziguado, mas tivemos vários problemas aí nas últimas semanas, o pessoal da direita discutindo, não é momento para discutir nada, pessoal. É momento de torcer pela saúde do cara, tá? E que ele saia de lá bem, tá? Bem. Olha aqui, ó, o escândalo da família Moraes, hein? Dizem que não ia emitir nota, o Moraes emitiu uma nota de manhã falando que era Magnífica, que foi conversar lá, mentira, foi para o Banco Master, e agora o Galípolo diz que não ia emitir nota e emitiu. Ó, o Banco Central confirma que manteve reunião com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da Magnífica. Então, emitiram nota sim, tá? Emitiram. Ó, e olha aqui o escândalo aqui. Esse escândalo pode levar a cassação, ó, o impeachment dele, ó. Lu Gaspar. Bom dia, Milton, nesse nosso plantão de Natal. E que plantão é esse, né, minha amiga? Porque você ontem trouxe informações importantíssimas a partir de apurações feitas por você e sua equipe em torno dessa relação do Alexandre de Moraes com o caso Master Vorcaro, numa aparente tentativa de intervenção ao buscar o contato com o presidente do Banco Central, o presidente Galípolo. E eu queria que você primeiro resumisse aí aquilo que foi possível apurar a partir das informações levantadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou, sim, o presidente do Banco Central mais de uma vez, pelo menos 4 vezes, para fazer pressão em favor do Banco Master. Que tipo de pressão? Numa delas, pelo menos, ele se encontrou com o Galípolo, ele chamou o Galípolo para conversar e falou, e pediu para o Galípolo sobre a aprovação do Banco Master, queria saber se era possível, questionou ali sobre o que precisava para aprovar, como é que era isso e tal, naquela linguagem que a gente sabe que é a linguagem de Brasília, né? Não é uma linguagem que alguém fala, olha, aprova aí, não é assim que funciona. Queria saber como é que era, falou que o Daniel Vorcaro ele gostava do Daniel Vorcaro, ele disse que o Vorcaro era perseguido pelo sistema bancário, que o Vorcaro era mal visto pelos grandes bancos que o combatiam nos bastidores, que era uma coisa que o Vorcaro sempre falou também, enquanto o banco teve ali nessa polêmica sobre os CDBs, que rendiam muito mais acima do mercado. Depois, quando houve a proposta de compra do Master pelo BRB, tudo isso o ministro conversou com o Galípolo, segundo o próprio ministro contou para um interlocutor que me contou. Veja que foram 3 semanas procurando pessoas que tiveram acesso a essa informação, que conversaram ou tiveram acesso a essa informação de alguma forma a respeito dessa movimentação do ministro Moraes frente ao Banco Central.
E eu conversei com 6 pessoas, delas, uma ouviu do próprio ministro um relato sobre essa reunião. Então, o Moraes chama o Gabriel Galípolo, diz tudo isso, que gosta do Worcaro, que o Worcaro estava sendo combatido pelos grandes bancos por estar sendo um novo entrante no mercado, e o Galípolo, então, diz para ele, e aí pergunta por que não aprovava, né, a operação, porque a operação havia sido anunciada em março, e essa conversa entre os dois foi em julho de 2024, 2025. Então, nesse momento, o contrato da Viviane com o Banco Master, ele estava funcionando, estava efetivo, ela estava recebendo. E aí o ministro pergunta isso para o Galípolo, e o Galípolo diz que, infelizmente, não daria para aprovar a negociação, o fechamento do negócio entre o Master e o BRB, porque tinham sido descobertas fraudes. Essas fraudes, a gente viu o ministro do Supremo, e não é qualquer ministro, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro mais poderoso do Supremo, chama uma autoridade para saber de alguma coisa, não sou eu que estou perguntando, não é você, Milton, é uma pessoa investida de poder, já inicia um approach uma abordagem que coloca o interlocutor inseguro, é uma forma de intimidação. Então, é uma coisa séria que aconteceu ali. Eu cruzei essas informações ao longo de semanas, conversando com as pessoas, tendo cuidado de checar detalhes. Muita coisa a gente fica sabendo, não pode escrever por acordo com as fontes, mas as fontes foram muito completando a informação uma da outra. Eu tomei muito cuidado com isso, porque eu sei da responsabilidade que é a gente publicar uma matéria dessa, até porque, né, Milton, no atual ambiente brasileiro, quando você faz jornalismo e publica uma reportagem sobre um caso assim, logo vem aquela acusação, está atacando o Supremo. Isso não é verdade. Está atacando o Supremo, está a serviço de quem, entre outras questões que vão surgindo num momento como esse. Tá aí, ela falando aí na verdade, ela está falando do perigo, né, de ela publicar uma matéria dessa, porque ela sabe muito bem o que acontece, né, com quem se mete com o sistema, né? Ela sabe muito bem. A oposição acaba de protocolar o pedido de Alexandre de Moraes, tá bom? O líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto, PL, Paraíba, protocolou um pedido de impeachment também contra o ministro Alexandre de Moraes. Cabo Gilberto sustentou que a decisão foi tomada diante das graves denúncias do veículo de imprensa e que apontaria indícios de possível envolvimento do ministro, né, na venda do Banco Master. E outras coisinhas, né? Segundo ele, o objetivo do pedido não é antecipar conclusões, mas garantir que os fatos sejam devidamente apurados, garantindo a preservação da segurança jurídica. Deveria ter uma CPI, né? E já estão colhendo assinaturas. Eu queria que tivesse uma CPI para investigar. Não somente isso, mas os outros crimes que esse cidadão cometeu. E são dezenas de crimes. É contrato, o pessoal do 8 de janeiro pegar o celular dele, quebrar o sigilo dele, do celular dele, que ele conversou também com o Galípolo e outras coisas a mais, e impeachment ele. Nós não podemos deixar essa história, pessoal, esfriar. Temos que lutar para que ele seja impeachmentado o quanto antes. Voltando a falar do nosso capitão, tá bom? Nós estamos aguardando, já tem um efetivo bem grande, tá? Bem grande, lá na frente do hospital. Nós já temos informações aqui agora sobre a cirurgia do capitão. Vamos ver? Sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele se interne e em seguida faça a cirurgia. Esse pedido acabou de ser formalizado. O Márcio Falcão traz a informação do seguinte, que os advogados pediram para o ministro Alexandre de Moraes para Bolsonaro sair da cadeia, sair da sala onde ele está preso amanhã, véspera de Natal, ir para o hospital para internação e fazer a cirurgia no dia seguinte, no dia de Natal, dia 25. A defesa fala o seguinte, que a fim de que essa cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia médica da Polícia Federal, requer-se que o peticionário, ou seja, Bolsonaro, seja conduzido
a internação no DF Star, o hospital aqui de Brasília, na quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios do procedimento cirúrgico. E aí, autorizada essa transferência que está sendo pedida aqui, a cirurgia indicada pela equipe médica seria realizada no dia seguinte, portanto, no dia de Natal, 25 de dezembro. Além desses pedidos, com essas datas, a defesa também pede que Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, e também os filhos Carlos e Flávio possam ser acompanhantes nesse caso. O pedido da defesa é que Bolsonaro se interne amanhã para se preparar para a cirurgia, saia da cela da Polícia Federal, daquela sala onde ele está preso, vá para o hospital amanhã, véspera de Natal, e a cirurgia seja feita no dia 25, dia de Natal. Agora, o que falta é a análise do ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai decidir se esse cronograma e esse pedido vão ser autorizados, mas tudo indica que sim, porque tem perícia já confirmando, as informações técnicas para embasar já estão lá na mão dele, e agora a gente vai aguardar qual vai ser a decisão. A decisão, o Moraes vai sim permitir, né? Permitir porque não, né? Tá tudo comprovado, tudo certo, e Bolsonaro será operado no dia 25. Amanhã, então, nós teremos aí a saída, que é pertinho, né? Da onde a superintendência tem o hospital, o Star, né? Ali em Brasília, para ele fazer a cirurgia. Então, eu não sei quanto tempo demora essa cirurgia, mas nós vamos trazer tudo para você. Curta, compartilha, forte abraço.